Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. E no programa de hoje eu estou com o chefe Carlos Alberto Watanabe, que é uma honra recebê-lo aqui novamente, viu, chefe? Muito obrigado. É muito prazer estar aqui de novo, Suzana-san. Quantas vezes eu tive aqui já, né? Sim, muito bom. Toda vez sua presença ilumina muito a nossa noite com conhecimentos, viu? Eu espero agradecer mais a participação aqui, né? Passando muita cultura da parte japonesa, que é mais importante, o nosso modo de ser, e falar um pouquinho de comida também, né? Perfeito. Chefe, conta um pouquinho desses eventos, essas festas de inaugurações, que você já participou de muitas, né? Conta um pouco pra gente. Nossa Senhora, vamos falar da minha carreira, né? Talvez o início dos grandes eventos foram exatamente a inauguração da fábrica da Honda em Sumaré, no ano seguinte da Toyota em Indaiatuba, teve a Pecval Autopeças também, que fica em Pindamonhangaba, né, aqui no Vale do Paraíba. Foram tantos, o centro de treinamento de motocross da Honda, que fica do lado da Toyota lá em Indaiatuba. Sensacional, foram tantos eventos assim, sempre ligado com as multinacionais japonesas, né? Eles me solicitavam muito para fazer comida japonesa, sushis, tempurá, pratos quentes. Que delícia. E desses eventos, você também é consultor, né? Conta um pouquinho desse seu lado consultor. Então, aí, após a minha formatura na gastronomia, eu percebi que existia uma necessidade muito grande no mercado, né, de conhecimento de cultura japonesa. Eu estava vendo que está tendo muitos restaurantes japoneses abrindo, mas não era comida japonesa de fato. Olha. Então eu vi uma oportunidade no nicho de mercado, né, de começar a divulgar a verdadeira gastronomia japonesa, o mais tradicional possível, para depois a gente colocar o nosso paladar brasileiro, né? Isso. Que acho que é muito importante conhecer primeiro a tradicional, para depois incorporar Porque eles fazem várias adaptações e não é realmente a culinária japonesa. Não. Acaba desfigurando e descaracterizando a culinária japonesa, né? E do centenário de imigração japonesa, você participou de alguns eventos também. Sim, eu fui o chefe convidado, né, para expor sobre a história da gastronomia japonesa no Brasil, né? E aí eu fiz também alguns pratos da cozinha de imigrantes, né? A cozinha da vovó, da minha bisavó, Olha, né? O que eles preparavam aqui no Brasil, improvisando com os ingredientes que o pessoal conseguia aqui no Brasil, porque não tinha tanta coisa japonesa aqui. É verdade. Né? O Brasil ainda era uma agricultura monocultura, né? Era a indústria do café. Então as verduras eram raras aqui. E eu acho que a grande contribuição do povo japonês para o Brasil foi exatamente na agricultura. Né? Começou com a agricultura familiar, né? Essas pequenas famílias foram crescendo, né? E hoje nós somos uma potência, né? Nós temos a família Matsubara, por exemplo, no Paraná, os Maedas, no Triângulo Mineiro, em Goiânia, né? São grandes produtores de algodão. Sim. Então, ainda bem, né? Nós temos a Cooperativa Agrícola Cotia, né? Tudo por japonês, desenvolvendo a agricultura no Brasil. E é diferente a agricultura japonesa das outras culturas? Então, se a gente pensar há 100 anos atrás, quando os japoneses chegaram aqui, o que é que nós comíamos aqui? Feijão, mandioca. Da mandioca a gente fazia farinha de mandioca. Não tinha mais nada, era basicamente ou era carne de porco ou a carne de gado, frango. Mas nós tínhamos milho, será? Será que a gente tinha tomate aqui para comer? Acho que não. A folha de alface, as verduras, né? Cadê as verduras? Exatamente, porque historicamente no Brasil começou com a cana-de-açúcar, né? Depois o café, né? Para exportação. Nosso grande talento agrícola que nós tínhamos aqui no Brasil, historicamente falando, era produzir insumos para exportar, né? Entendi. E existe alguma técnica de hidrocultura para... vocês fazem diferente as colheitas, eu acho que a técnica de hidroponia, né, foram criadas pelos japoneses porque no Japão não tem espaço, não tem terra. São ilhas vulcânicas. Então, onde é possível se fixar, é onde tem a cidade japonesa. Então, você vai plantar onde? O japonês criou essa técnica de hidroponia para você verticalizar a produção. Olha que maravilha. Né? Em pouco espaço aqui em você pouco consegue espaço, produzir mais. Sim. E onde é possível plantar o arroz, porque no caso do arroz não é possível fazer hidroponia. Né? Então, ali o arroz é o principal grão japonês. Sim, e eles fazem como? Então, eles têm que fazer aqueles tanques de alagamento, onde você planta primeiros brotos de arroz,
né? Interessante. E aí deixa esse arroz desenvolver, depois você drena esse tanque e deixa ela desenvolver no solo seco, né? Com nutrientes, com fertilizantes. E aí você faz a colheita do arroz, geralmente no outono. Olha, Tá? que legal. Então durante o verão ela amadurece e no outono faz essa colheita do arroz. Muito bom. E você ganhou vários prêmios também, né? E várias indicações também de revistas, como os melhores chefes, como na revista Comer e Beber de 2010, né? Conta desses prêmios pra gente. Então, é muito difícil falar sobre Os melhores do ano, como você... Sim, porque na verdade quem escolhe essa premiação e tudo mais é a crítica especializada, é a imprensa, tem também o voto do público, né? Então, Pela internet também. pela internet. Então eu acredito que é um reconhecimento de um trabalho, de uma dedicação. Mais de 21 né? anos, né, de trabalho. E quando eu falo que eu fui premiado, na verdade não fui eu premiado. Foi toda a minha equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. No meu caso, a minha equipe, além dos funcionários que trabalham comigo, é a minha família também, né? Porque meu pai trabalha comigo. Meu pai foi o grande sushi man dos anos 80, 70, 80, né? E ele me ensinou tudo que eu sei. Tem a minha mãe também que trabalha no salão, a minha irmã também. Então, sabe, dizer que o prêmio é meu seria de um egoísmo tão grande que é incabível, né? Entendi. Eu prefiro dizer que o prêmio foi de É de toda a equipe. todos, Sim, da equipe inteira. de toda a equipe inteira. Conta um pouquinho também do workshop na Casa Cor Trio, que você participou de 2010 e 2011. Sim. Esses 2 anos. A primeira vez, o tema era Brasil. O que é que tem a ver comida japonesa com o Brasil? O que tem a ver. Né? E naquele ano de 2010, quando eu participei, a Casa Cor Trio é em novembro, tá? Em setembro, todo ano eu faço um jantar em comemoração à independência do Brasil. Sim. E eu faço cozinhas temáticas regionais Olha que interessante. com técnicas japonesas. Por acaso, naquele ano, eu fiz um jantar temático cozinha do Norte e Nordeste. Né? E um dos curadores da Casa Cor Trio, na parte de gastronomia, participou desse meu evento e comeu e achou muito interessante. Né? Como é que um escondidinho típico, né, da cozinha nordestina vira escondidinho de atum. Nossa, que interessante. Né? E o atum é cru, marinado no wasabi. E o creme de mandioca gratinado é quente. Quente e frio, duas texturas diferentes no mesmo prato. Aí vai. Como é que o tacacá do Pará virou um misoshiro? Eu fiz um misoshiro de tacacá. Que interessante, Né? chefe. Que ideia maravilhosa. E a gente vai brincando. Costela de tambaqui, que é um peixe amazônico, eu fiz ele grelhado no teriyaki. Várias técnicas diferentes, inovadoras, né? Sim. Sirimole, o sirimole, que o pessoal faz muqueca de sirimole. O japonês ensopado de sirimole eu achei que não ia ficar tão bom. Aí eu fiz um tempurá de sirimole. E ficou delicioso? Eu fiz um tempurá. Tempurá, né? Fritura, crocante, com aquela massa levinha, sirimole com aquela casquinha fininha. E a crocância deve ter ficado incrível. A crocância ficou incrível, né? E eu acho que foi por causa desse festival que eu fiz no dia 7 de setembro, no restaurante, tanto, né? E o curador gostou tanto que falou assim, isso é interessante, né? Eu queria que você desse um curso lá, um workshop um dia lá na Casa Cor Trio. E me convidou. Olha que ótimo. E eu fiz tanto sucesso lá, né? Que eles me convidaram no ano seguinte, o tema era Itália. De novo. Porque foi eles estavam comemorando a amizade entre Brasil e Itália, né? E de novo, o que comida japonesa tem a ver com italiano, né? E lá vai eu fazer minhas pesquisas, né? E aí você desenvolveu quais pratos? Então, eu fui num jantar num restaurante chamado Pomodori, né? E o chefe Diogo, amigão meu, né? Ele preparou uma degustação. Eu fui lá para comer degustação. Numa dessas degustações, eu vi uma salada de espinafre com um topping de robalo, com um molho que eles chamam de fondite de queijo. Tá? E tinha um ravioli também, tinha um ravioli, né? Fondite de queijo, né? Poxa, interessante, né? Eu comecei a provar aquele fondite de queijo e falei, senti gosto de mascarpone, tem parmesão aqui com certeza. Tem um negócio cremoso aqui que me fez lembrar ricota. Será que é ricota cremosa? Depois eu pedi a receita pro Diogo, né? Mas eu acertei quase tudo que tinha lá, né? Olha,
Eu acho que eu fui abençoado por ter um paladar, porque desde Bem apurado, criança, né? meu pai sempre falou assim, não adianta saber cozinhar bem. Tem que Você saber entender, sentir o saber gosto da entender comida. quais são os ingredientes. Né? Exatamente, entender como funciona. E foi assim que eu fui desenvolvendo. Cresci assim, né, com meu pai. E aí eu falei assim, pô, achei... Ravioli não é uma massa recheada? Sim. Pois é. O gyoza não é uma massa recheada? Ai, eu adoro o gyoza, muito bom. Aí eu fiz um fondite de 4 queijos, né? Com Fondite base nesses dois exatamente. elementos. Fondite de 4 queijos com gyoza, né? E trufas brancas. Que chique. Ralado na hora por cima. Nossa, deve ter ficado Ficou incrível. lindo, ficou lindo. Lindo e super gostoso. Né? Gostoso. Chefe, agora conta um pouquinho pra gente que vai ter um evento agora, que é uma novidade. Você conta pra gente. Exatamente. Então, semana que bom, vem, assim. dia 18, eu vou dar o meu primeiro curso de robata, que a gente chamou aqui de churrasco japonês. Vai né? ficar mais fácil. Sim. O local do evento vai ser no The Best Beef, em Moema, né? E o espaço é limitado. Então, apresse-se para fazer as inscrições, né? Maiores informações está no meu Facebook, tem uma publicação do curso. Lá você tem acesso a um link que vai dar todas as informações. Que legal. E é uma coisa inovadora, né? Vagas, assim, curtíssimas. Então, o Sim. pessoal Vai ser um rápido a curso bem inscrição. intimista, né? Na verdade, são poucas pessoas que vão fazer esse curso e eu vou estar muito próximo dessas pessoas, legal. né? Ensinando o passo a Tira passo. dúvidas, assim. Tirando esclarecendo. dúvidas. Que bom. Que maravilha. Então, que dia que vai ser mesmo? Dia 18, sexta-feira, 18. semana que vem. 18 de novembro, sexta-feira. Isso. Que ótimo, em Moema. E Moema. Chefe, agora eu gostaria de mostrar algumas fotos dos seus trabalhos, dos seus Sim. pratos maravilhosos. E você puder explicar um pouquinho de cada um deles pra gente. Vamos dar uma olhada? Será um grande prazer, claro. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Rodou. Olha só que maravilhoso, né? Esse é um joe com farofa de pistache, selado com maçarico na base dele. Olha que chique. Tá vendo? Que lindo, né? Com molho Lindo, tarê. até dó de comer. Exatamente. Esse joe eu criei, na verdade, foi pro Catemaqueria, para fazer um temaki, na verdade. Aí eu aproveitei essa ideia do temaki de salmão, né? Com cream cheese e farofa de pistache. E eu falei, eu posso fazer isso no joe, É mesmo. do cliente sushi, né? E ficou muito Ficou bom. muito lindo. Esse é um barco que foi me encomendado, né, para uma festa de aniversário. E aí eu fiz alguns elementos de rolls diferentes, atum com robalos, você pode ver ali. Tem o nome certo desse barquinho ou não? É Funamori. Fundamolho. Funamori significa o quê? Montagem no barco. E por que eles fazem a montagem dos sushis, enfim, no barquinho? Então, a Tem ideia... uma história, alguma coisa ou não? Então, a gente tem que lembrar que quem traz os peixes para nós são os pescadores. Sim. Né? E os pescadores precisam dos barcos. Né? Então, a ideia dos peixes no barco vem justamente daí. Vem daí. Em homenagem aos pescadores. Que bonito. Eu acho muito chique. Muito bom, né? Eu gosto também dessa montagem. E temos vários elementos, ovas, nós temos vários tipos de peixe, frutos do mar, camarão, polvo, né? Que eu achei interessante, a forma de decorar. Você tem que se pensar na harmonia das cores. Das cores. Né? Se você deixar o vermelho só de um lado, o laranja do outro lado, o branco do outro lado, né? Eu tenho ideal seria você fazer uma espécie de degradê, brincar com as cores. Né? Ficou muito harmonioso. Achei Exatamente. incrível. E não ficar monótono, né? Sim, é verdade. Esse é o nosso shimeji, né? Shimeji no prato, é puxado na É um manteiga. cogumelo. É o cogumelo shimeji puxado na manteiga, temperado com shoyu, né? Ali é um pepino, né? Isso, com é uma saladinha de tomate. repolho com tomate e Ah, pepino. repolho, bem Porque o fino. molho que sai o suco que sai do shimeji, ele é tão gostoso que na hora que você come a salada esses junto com esse ingredientes, molho, ficou incrível. fica incrível. Esse é o nosso Yosenabe que eu fiz no evento lá na Festival dos Imigrantes, né, japoneses, né? E esse aí foi no stand da Sakura Shoyu, onde eu fiz um workshop de Yosenabe. Isso chama-se Yosenabe. É E eles uma são- caldeirada, tá? Ali, quais são os elementos que tem nesse Então, prato? eu tenho frango cozido e peixe branco cozido ali, tá misturado. Eu tenho macarrão de batata cará, camarão pré-cozido, né? Cogumelos. Os verdes eu tenho rúcula japonesa e tenho também cebolinha japonesa, verde, né? E tenho espinafre. E tenho também a selga no fundo ali, que ela tá enroladinha. E esse molinho, o que seria? Esse molho é o molho dashi, que a gente fala, né? Que é a base de raspa de peixe bonito, seco e alga marinha.
E aí temperado com um pouquinho de shoyu, né? Um pouquinho de saquê e uma pitadinha de sal para equilibrar. Que delícia, deve ser muito bom. É muito delicioso mesmo. Ok. Isso aí foi um teriyaki, né, que eu fiz de salmão, se eu não me engano, num evento que eu fiz na gastronomia, se eu não me engano, foi de nutrição, se eu não me engano. Né? Faz tanto tempo que foi no Frecaneca, foi numa feira de nutrição. E quem estava patrocinando as nutricionistas, né? Era a Sakura Shoyu também, né? E eu tenho uma grande parceria com a Sakura Shoyu. Eu agradeço a Sakura Shoyu porque eles acreditaram no meu trabalho, né? E fiz muitos trabalhos interessantes para eles, né? Esse é o Chirashi-zushi, né? O Chirashi-zushi que nada mais é do que sushi espalhado, não é montado. No nigiri-zushi a gente faz o sushi montado em um bolinho. Sim. Bonitinho. Ali você não vê o bolinho, você vê o arroz de sushi e os peixes espalhados sobre o arroz. Sushi, tá ok? Montado na caixa. Daí o nome Chirashi-zushi. Esse é o combinado, eu achei tão né? lindo isso, olha, que harmonioso. Exatamente. O combinado, a gente sempre usa um efeito decorativo como bonsai, né? O matsu. Né? Porque o matsu é a árvore que simboliza praticamente A vida. a longevidade, a vida, né? No Japão. E os combinados que nós fazemos aqui. Esse é o combinado para 2 pessoas, né? Bem caprichado, com 42 peças. Então o pessoal não pode reclamar disso. Né? É com bem... ovas. Sim. Aquela coisinha amarela, o que é, chefe? Aquilo é o gengibre, né? É o gengibre, raladinho. Raladinho e temperado, né? Que a gente chama de gari. Né? O gari, né? Não é o wasabi, né? Não, o wasabi é raiz forte, né? É a pasta de É raiz verdinho. forte, é verdinho. O gari, ela serve justamente para limpar o paladar do sushi, de um peixe, para você provar o seu próximo sushi. Que interessante. As pessoas estão pedindo gari para comer o sashimi. E não é. Não, é só para sushi, na verdade. Né? Se for no Japão e pedir o sashimi, pedir o gari, chega a ser ofensivo. É uma gafe imperdoável. Enorme. Porque existe o nabo atrás. Que é pra limpar o paladar, Para não limpar é? o paladar. Ela não serve só de apoio para o sashimi. Ela está ali para alguma coisa. Você está comendo um peixe que tem pouca fibra, o nabo tem bastante fibra. O nabo tem outra propriedade também. Ela ajuda a diminuir o colesterol do sangue. Que maravilha, não sabia. Né? Aí ajuda a afinar o sangue também. Então, é muito importante saber comer os ingredientes que nós colocamos ali. Não são só decorativos, tem um propósito, são também... exatamente. Esses verdinhos são o quê, chefe? São salsinha, São crespa? salsinha crespa japonesa e tem uma folha que se chama shiso, que está logo atrás do Então, sashimi. essa que eu não sei. Então, essa folha shiso, ela tem 2 variedades, que na verdade são a mesma folha, tá? O shiso que fica mais na sombra, pega o sol de manhã, mas não pega o sol da tarde. E o shiso que fica sempre no sol. Aí ela fica com uma cor avermelhada. Olha que Tá? interessante. Então, o shiso vermelho a gente usa para fazer tingir e dar sabor nas conservas. O shiso verde a gente usa para comer diretamente junto com o peixe, sashimi, ou você pode picar também, misturar no molho de salada e comer junto com uma salada, né? E o shiso tem essa propriedade também de afinar o sangue. Então, aquele pessoal que come muita gordura, né? E aí o sangue fica denso, pesado, o shiso é a solução. Que legal. Esse aí é um uramaki de skin, né? Pele de salmão, com um roll em volta de salmão selado no maçarico. Ai, que lindo. Né? No dia nós chamamos isso aí de uramaki especial. Na verdade, é que eu sou péssimo para dar nome, né? O Imagina, chefe, que é isso? O carro-chefe do meu sushi é um sushi que eu chamava há 15 anos atrás, eu falava assim, é um sushi de barriga de salmão selado maçarico com molho tarê e raspa de limão. O cliente chegava e falava assim, nossa, tá bom, manda aí, depois eu quero saber se é bom ou não. O cliente já sabia a receita, isso era muito aí bom. depois eu mudei pra Patricinha e ficou mais engraçado ainda, né? Ficou. É uma longa história essa. Sim. Então, esse aí na época que o Sushi Kyo ainda tinha um ar de bar, então eu tô falando de 35 anos atrás. 36 anos atrás. Que o restaurante só tinha 3 mesas e o balcão era o que dominava a cena toda. O balcão de sushi com 15 lugares. Né? E lá nós servíamos muita bebida, saquê. Esse aí era uma entradinha que era calda de cavaquinha puxado no alho e óleo.
eu estava no Bexiga, delícia, lembra? deve ser muito Então bom. a influência italiana Tá, está presente aí, hoje. justamente nesse prato. Por quê? Meu pai adorava o espaguete alioli. E ia nas cantinas lá Pra do comer. Bexiga para comer, né? E aí, na hora que nós criamos a calda de cavaquinho, Pra lembrar um pouco. para lembrar um pouquinho que nós estamos no Bexiga, fizemos Uma homenagem. uma homenagem. Esse é o famoso lamen, né? Ai, eu adoro. O noodle, né? Sopa de noodle, macarrão, né? O caldo à base de porco e frango, né? Com shoyu. O omelete japonês, as massinhas japonesas, o gengibre, broto de feijão, cebolinha e aquele negócio verde mais escuro ali, é espinafre. Bem gostoso, bem saboroso, bem É quentinho. uma delícia, quentinho do Muito inverno. Essa é uma criação também que faz muito sucesso. É carpaccio de polvo com azeite extra virgem e curry. Você que desenvolveu esse prato, criou também. Sim, na verdade, eu não posso dizer que fui eu. Eu acho que talvez eu copiei, né? Porque eu lembro que o meu tio fez uma Eu vez. nunca tinha visto o carpaccio de polvo. Aham. Eu lembro que o meu tio tinha fez uma vez e eu não gostei, Ah, é? né? E eu falei, acho que dá para melhorar. Aí você mudou algum tempero, alguma coisa assim? O meu tio fez com vinagre. E eu achei que com suco de limão talvez ficasse Faz muito melhor, forte. né? Aí a textura do curry, eu usei o sal marinho, né? Para dar aquela crocância do sal, sabe? Sim. Instalando quando você morde o polvo. Aquele saldanha Himalaia, o rosinho? Isso. Aí fica mais assim, suave também. Fica mais né? suave, né? Então, são coisas que a gente aprende na faculdade de gastronomia, né? E que a gente possibilita, na verdade, a desenvolver ou melhorar uma receita. Às vezes eu acabo estragando, quanto muitas receitas eu acabei estragando, né? E a gente vai aprendendo com os erros, a gente aprende mais do que com os Sim. acertos. É verdade. Chefe, além dessas novidades, você gostaria de contar alguma coisa exclusiva pra gente, pro final do ano, em dezembro, alguma coisa? Então, né, eu faço sempre a ceia de Natal, né? E esse ano eu estou pensando realmente se eu vou fazer ou não ainda. Mas essa ceia de Natal que eu faço, Como que ela é normalmente... essa ceia lá no seu restaurante? Então, na verdade, ela é fechado, né, o menu. A pessoa não existe cardápio, né? Então, eu vou servindo em várias etapas, desde a entrada, aí um consomê para preparar, para depois ir para o primeiro prato. Depois eu faço uma espécie de sorbet para preparar o paladar, para limpar o paladar, limpar para o ir para o paladar, segundo pra fazer- prato. Ai, que Né, interessante. depois a sobremesa. Então, normalmente são cinco ou seis etapas, né, incluindo bebida também. Mas são pratos, assim, da cultura japonesa? Na verdade, Ou eu gosto você de brincar. Ou você mistura um pouquinho? Eu Isso que gosto de queria saber. brincar, eu gosto de brincar. Né? Como seria essa ceia natalina, assim? Então eu fico pensando, a ceia ocidental tem tender, tem Isso que eu ia falar. chester, Não peru, tem isso, ou né? tem? Esses Então, pratos, assim. eu gosto de brincar, às vezes eu faço. Às vezes você faz. Eu já fiz, por exemplo, um tender, né? E eu marinei esse tender com ingredientes japoneses. Então eu peguei o shoyu, peguei o Óleo de mel. amendoim. Exatamente. Faz umas coisas assim diferentes. E ficou interessante, né? E aí, como já fiz isso aí, eu tenho que mudar, né? Já fiz com pato, com peito de pato. Você usa molho muito framboesa. beer, aquelas gotinhas, assim. Sim, eu adoro. Que é um mel, assim, um melado, né? Melado, sim. Pode usar isso para fazer tender, esses Claro. pratos, assim, Porque de eu acho que o Natal? tender, ela já vem condimentada, né? Da própria fábrica, né? E eu acho que tem muito sódio. Então também você acho. precisa sempre colocar um pouco mais elemento de açúcar, doce. né? Você pode ver que no tender sempre tem ou pêssego em calda, É ou verdade, abacaxi. sempre- é por isso. Não, doce, tem que ter esse doce justamente para Harmonizar. harmonizar um pouquinho aquele salgado do tender, né? Infelizmente, os produtos industrializados já vêm com sal. Você pega o peru, que é famoso, né? Só colocar no forno, Fezes. aí sai ali, o termômetro lá está cozido. Você nem tempera, né? Não, esses tipos de pratos industrializados, ela tem a vantagem da praticidade. A dona de casa, né? Tem muito tempo, tem que cozinhar para um batalhão de pessoas, a família toda reunindo para cear junto em Mas casa. é muito saudável, né, chefe? Né? A carne de peru é saudável, sim. O problema é o sódio. O problema é o sódio está embutido. né? Embutido, exatamente. Então a gente precisa gente não saber vê, como na verdade. equilibrar. Não vê. E tudo tem sódio, né? Na farofinha que acompanha, você colocou sódio. É verdade. Né? No arroz branco, você temperou ali, colocou sódio. Então, se você for acumular e somar quanto sódio você usou,
É muita coisa, É muita né? coisa. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente, né? E das sobremesas, assim, de final de ano, você tem alguma coisa, assim, já em vista, como vai fazer? Então, eu gosto... Ou também é segredo também? Não, na verdade, o sobremesa esse ano, talvez eu faria uma espécie de tiramisu Ai, que delícia, oriental. eu adoro. Aham. Né? Mas oriental é diferente esse tiramisu? Bom, tiramisu, mascarpone tem que ter. Tem que ter. Tem que ter café. E café tem que ser bom, não pode ser cafezinho qualquer. Tem Né? que ser aquele café em grãos, Em grão, ralado né? na hora. Então você tem que ter um licor de café também, para ajudar, né? A molhar os biscoitinhos de Bolachas, champanhe, aquelas bolachinhas, né? champanhe. Aí você tem que ter um chantilly legal, né? E o creme pâtisserie também, para você misturar os dois. Creme cheese, né? Creme Pra cheese, fazer aquele, exatamente. E aí depois, chocolate em pó, alguma coisa aquele assim. 100% cacau, É. uma coisa boa. No mínimo 70% cacau. Aham, no mínimo. Então eu fico pensando, o que é que combina com É, isso café? que eu ia falar. O que da culinária oriental entra? Porque, assim, é um doce italiano, não é? O tiramisu. É um doce italiano. E como que você faz essa adaptação para a culinária japonesa? Então eu tava Esses pensando, né? ingredientes, assim. É, se eu tirar chocolate, a minha irmã me mata. Porque ela é uma chocolatra, né? Quem não gosta de chocolate? Todo mundo que conhece gosta de chocolate. Mas talvez eu possa fazer uma calda de chocolate com azuki. Com calda de azuki, sim. feijão azuki. Né? E trabalhar com esses dois elementos, né? E eu acho que ficaria legal também um toque de gengibre, né? Gengibre no Poderia. licor de chocolate, de café, Sim. para aromatizar o café. Tem o aroma do café, mas com aquele toque picante do gengibre. Acho que um ficaria sabor legal. interessante Ficaria mesmo. uma coisa bem diferente. Não sei se vai dar certo, não. Pode colocar canela ou não? Posso Nessa colocar. receita. No Porque a tiramisu canela não diz vai, que né? emagrece, né? Não vai, Não mas vai, nessa né? receita adaptada poderia ou não? Pode. Se a minha mãe me perdoar, né? Ela odeia canela. Ela não gosta de canela? Então A tira a minha mãe, canela. Esquece a canela. Não, mas eu falo, a gente nunca cozinha para si. Sim. A gente cozinha para as pessoas, outros, é para os verdade. outros, na verdade. Então a gente tem que pensar também, tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho um pavor de nozes. Você não gosta de nozes. Não, eu amo. Você é alérgico. Não, também não, mas eu Não. tenho pavor de trabalhar com nozes, porque de repente eu faço uma sobremesa com nozes, tem uma criança alérgica a nozes e nem sabe disso, É mesmo. né? Ou os adultos sabem que são alérgicos a tais coisas, mas uma criança não. E vão saber naquele dia. Ixi, aí é triste. Na ceia de Natal, meia-noite, vai achar médico aonde no hospital? Né? Então é um perigo. A gente tem que tomar cuidado quando faz o Então, cardápio assim. exatamente, você tem que pensar que usar o mínimo possível de produtos que a gente chama de alergogênicos. Sim. Né? Então, nozes é uma das coisas que você tem que tomar cuidado. Né? Outra coisa que você tem que tomar cuidado é com o glutamato monossódico, que na culinária japonesa usa muito. Né? Eu procuro usar o mínimo ou quase nada na minha cozinha. Glutamato monossódico. Por quê? Eu prefiro aproveitar o umami dos Sim, legumes, do peixe que eu tenho lá. Né? Então, valorizar mais esse lado umami. Entendi. Porque é mais saudável, né? É mais saudável. Porque tem né? muito sódio. Sim. E o glutamato monossódico também, em excesso não é bom, né? Tudo Mesmo esses que eles falam que tem redução de sódio, não sei o quê, tem muito ainda, né? Ainda tem E a muito. gente pode substituir com o quê? Com esse caldo de peixe e faz uma mistura com um pouco de sei lá, Então, se você diminuir a quantidade de sal, já está ótimo. Seja ela na salada, seja ela no caldo de Mas peixe. esse molinho a gente poderia fazer com o quê? Sem ser o shoyu? Com Sem o ser que o a gente shoyu? poderia fazer? Um molho assim. Olha, tem um sal que eu descobri, Aham. né, que é eu acho que é de potássio. Sal de potássio, acho que era isso. Ainda não vende no mercado brasileiro, que eu acho um crime, devia ter. Né? A minha prima, ela foi para Miami e trouxe para mim de presente, né, porque eu coleciono sal. Ai, que legal, não sabia. E é um sal que não tem sódio. Que maravilhoso. E eu provei, né, a primeira vez eu estranhei, achei ruim. Mas é muito ruim. Né? Mas depois eu fui insistindo, fui usando um pouquinho para lá e para cá, tentando ajustar as receitas, tudo mais. E aí eu comecei a sentir a nuance do sal, porque a gente está tão acostumado com o sódio, e que predomina, Ixi. né, e que quando a gente muda de sal, né, a gente estranha muito, né, porque deixa um sabor ligeiramente amargo na boca. Então é uma questão de adaptar o paladar, né? Reeducar o paladar. E qual a vantagem?
Qual a vantagem que você não retém líquido, o sódio retém, Tem líquido, é né? verdade. O sódio aumenta a pressão, essa aí não tem problema para você aumentar a pressão arterial. Então é um sal mais saudável. Né? E outra coisa, a gente precisa de potássio no sangue, não precisa? Precisa. E esse sal já tem potássio, Já tem que você estava potássio, né? falando. Exatamente. Interessante. E o outro sal, que tem sódio, não tem potássio. Não, na verdade, outro sal... É modificado, né? Tudo... O sal, não é o sal natural, é marinho, né? Vem do mar, né? É o cloreto de sódio, né? O problema é que o sódio realmente é o vilão na nossa alimentação. Tudo tem sódio, Tudo. né? E os industrializados têm mais sódio ainda, Mais porque ainda. precisa conservar. É um conservante de alimentos. Vídeo bacalhau, né? Conservado no verdade. sal. Você põe pra marinar vários dias, tem que trocar várias vezes aquela água e Exatamente. ainda continua com sal. Continua com sal, né? Mas Mesmo é um, trocando bastante. é um conservante, por quê? É um conservante. O sal, ele absorve a umidade, né? E tira a umidade do alimento. Tirando a umidade do alimento, o que acontece? As bactérias morrem e logo ela não estraga, Isso é verdade. né? Conserva. Ela conserva. Que legal, chefe. Ó, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do chefe, pode seguir nas redes sociais, né? Pelo Sim. Facebook, pode saber desse evento. Desse evento de no 18 de Facebook. novembro, em Moema, né? Pelo Facebook, é um churrasco japonês, né? Que a gente já comentou. Também pelo site do restaurante, que tá aí na Sim. tela. Pode falar, chefe, fica à vontade. O Sushiki é um restaurante que tem 36 anos já, né? Meu pai ainda trabalha lá, ele tá lá. Enquanto eu tô aqui, Ele meu pai tá trabalhando, ralando sim. lá, né? E é a vida dele, e tudo que eu sou e tudo que eu aprendi, eu devo muito ao meu pai. Com certeza. Né? E é por isso que eu não queria ser sushi man, não queria ser cozinheiro. Né? Porque você se formou em engenharia, né? Eu sou Tá engenheiro falando. civil de Engenheiro. formação, e antes de ser engenheiro, quando eu era adolescente ainda, no colegial, eu já sofria pressão dos clientes, né? Imagine diretores de multinacional japonesa, todos os clientes do meu Cobrando, pai, né? falando assim, moleque, olha pro seu pai, você tem que ser melhor que o seu pai, hein? Aí eu olhava pro meu pai, né? Quem é a referência para um menino de 13 anos? O pai e a mãe. É o pai e a mãe, né? Não é o tio, não é o Não. irmão, é o pai e a mãe. Mas essa pressão foi Ah, de muitos aí anos. você olha pro pai, né? O meu pai é o melhor sushi man do Brasil, É mesmo. né? Eu estou falando de 1981 a 1995, tá? Meu pai estava ali entre os melhores sushi mans. Eu falei, como é que eu vou superar quem é o melhor do Brasil? Vou ter que se eu for o melhor do Brasil, eu vou empatar com meu pai. Porque é o que ele conseguiu. Então eu vou ter que ser melhor do mundo, vou ter que partir para esse lado, né? Então isso me assombrava, a responsabilidade de herdar o Tão trabalho novo, do meu né? pai. Com essa preocupação. Né? É por isso que eu acho que eu fui fazer engenharia, né? Pra meio que... Isso, mas Mas a vida deu voltas, A vida vai né, dando chefe? voltas e vai te trazendo de volta para a cozinha, né? Por mais que você tenta fugir, quando você tem uma vocação, Uma né? missão também, né? É uma missão familiar, mas eu acho que também é vocação, Sim. né? É Porque um você dom, sente né? Tantos falta, né? prêmios, tantas coisas. Porque você tem talento e mostrou pra todo mundo que tá... Acho que a minha maior virtude, talvez as pessoas me respeitam, é porque eu gosto de dividir o meu conhecimento. Sim. Eu não guardo para Através mim, dessas né? aulas, consultorias. Exatamente. E são muito ricas de conhecimento, né? De cultura. Talvez a minha grande ambição agora, futuramente, é ser professor de um curso de gastronomia, né? Com certeza. Inclusive, já estão me sondando, né? Para dar aula no Senac lá no Nordeste, né? Nossa, Porque não tem profissional lá para dar aula Qualificado de pra sushi, cozinha né? japonesa, né? Eles estão precisando de alguém lá. E os grandes chefes que estão agora aqui em São Paulo, eles não têm essa disponibilidade, né? Como eu já estou nessa área de consultoria, viajo muito e Já tem vejo... muita experiência já, né? Eu vejo a necessidade regional. Eu estive em Goiânia, eu tive em Imperatriz do Maranhão, eu tive num lugar chamado Açaí, que é do lado de Imperatriz, Não conhecia. Açailândia. Ah, é? Fica a 60, 80 quilômetros de Imperatriz do Maranhão. Né? Aí eu tive... O que mais? Aonde? São Luís, né? Também eu tive. Aí eu tive num lugar lá em Piauí. Todas essas regiões você prestou várias consultorias, é isso? Sim, na verdade eu fui lá para ver os restaurantes japoneses, né? Que eles pediram para ajudar a melhorar O cardápio. o cardápio, Legal. treinar os funcionários a fazer um sushi Trabalho adequado, importante, né? Acho que é importante porque eu tenho que sempre ver as necessidades regionais. Regionais, né? Né? Depois eu preciso também avaliar a cultura local.
Não adianta eu querer servir o mesmo sushi que sai aqui em São Paulo lá. O pessoal vai Por causa estranhar. do clima, de Sim. tudo, né? Depois, os ingredientes que o pessoal tem ali... Não estão disponíveis, às vezes, que aqui em São Paulo. Que nem aqui em São Paulo, exatamente. Então tem que ver todas essas dificuldades e tentar encontrar a melhor solução possível para aquela região. Que legal, chefe. Né? É um trabalho muito bonito, viu? Sim, eu desenvolvi um tarê de açaí, por exemplo. Né? Ficou bem interessante, porque o açaí tem um gosto terroso, ferroso, mineral. Né? E aí você faz um xarope de açaí com xarope de shoyu, com mel de jataí, ficou interessante. Ficou legal o sabor. Não, o mel de jataí, né? Outra coisa do que é do Cerrado, né? É do Cerrado também. É do Cerrado, a abelha do Olha Cerrado. Que interessante. Então a gente vai viajando, eu vou aprendendo com isso. Né? No Cerrado, eu peguei o cajuzinho do Cerrado e fiz um molho tarê com caju, com mel também. O caju é tão doce que nem precisa muito. Nem precisa muito. O mel era só para dar textura. Para dar uma consistência mais... Consistência. Depois de pronto, colocava um pouquinho de mel só para deixar ela um pouquinho mais cremosa. Que interessante, chefe. Nossa, muito bom. Uma delícia conversar com você, chefe, que a gente aprende muito, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Iluminou muito a nossa noite. Tenho certeza que vocês tenham gostado. Né? Com certeza. Viu? E volte mais vezes para contar mais novidades para a gente. Voltarei sim. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Sucesso, chefe. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa Curtindo São Paulo de hoje. Mais novidades para vocês terça-feira que vem, às 21 horas. Até lá!